Muito bem, galera. Última parte do nosso plantão de dúvidas da lista 5. Tá aqui em cima escrito lista 5, retas 2, segunda parte de retas e circunferências. Mas nessa lista 5 só tem questões de circunferências. Começando pela questão 39, diz assim: analise o caso e responda qual a medida do perímetro cefálico do bebê. Deve ter um texto antes dessa questão. Ele manda usar o π como 3,14. Ele diz que o ultrassom morfológico é um exame muito utilizado para identificar doenças de um bebê que ainda está no ventre da mãe. O formato, a estrutura e a medida da cabeça do bebê podem ser analisados e comparados com medidas de referência. A figura representa a cabeça de um bebê num exame desse tipo. Através de recursos computacionais, define-se uma circunferência no sistema de coordenadas cartesianas através de 3 pontos. Aí ele dá os 3 pontos. O comprimento dessa circunferência corresponde ao que os médicos chamam de perímetro cefálico. No caso indicado na figura acima, por um problema técnico, o computador não indicou o comprimento da circunferência. Alguém não programou o computador para que ele fizesse o cálculo, ou a função falhou. Sabe-se que cada unidade linear do plano cartesiano que contém a figura corresponde a 1 centímetro na medida real. Aí, voltando ao texto lá no início, qual é a medida do perímetro cefálico do bebê? Aí, detalhe. Cara, toda a questão consiste só em saber o comprimento dessa circunferência. Pensando assim, parece fácil. Porém, tem um problema. Para saber comprimento de circunferência, eu preciso do raio. Se fosse na geometria plana, ele certamente me daria o raio. Mas não é. Nós estamos na geometria analítica. O raio é um elemento de uma equação, etc. e tal. Então, irmãos, vai nos dar um certo trabalho aqui. Porque, assim, basicamente essa questão consiste em, dispondo de 3 pontos, encontrar a equação da circunferência que passa por eles. Mas se eu tivesse o centro... irmão, mas se você tivesse o centro, mas você não tem. Então, vamos parar de lamentar e vamos enfrentar a onça. Eu não sei quem é a equação dessa circunferência, mas eu, por via das dúvidas, vou chamá-la de x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a 0. É que o x ao quadrado e o y ao quadrado, eu estudei circunferência e sei que tem que ser 1. Agora, os coeficientes a, b e c, ou seja, o do x ou do y e o termo independente, você pode chamar da letra que quiser, isso é irrelevante. Eu não sei, não tenho a menor ideia de quem são. Eu vou chamar essa circunferência de lambda. Eu também disse a vocês no dia da aula que quando a gente quer definir o nome para uma circunferência, não é regra, mas enfim, é usual, usa uma letra do alfabeto grego, de preferência lá do final. É que as do começo a gente utiliza para plano. Mas enfim. Rapaz, vamos começar. Primeira coisa, eu sei que o ponto M, menos 3, 3, pertence a essa circunferência. Então, se ele pertence, eu posso substituir as coordenadas do ponto M lá. Posso e vou. Onde tem x, eu boto menos 3.
Onde tem y eu boto 3. Mais a vezes x, então a vezes menos 3. B vezes y, então b vezes 3. Mais c igual a 0. Tá me cheirando a sistema linear. 9 mais 9, menos 3a, mais 3b, mais c igual a 0. Olha que coisa horrível. 3 valores desconhecidos. Amém. Menos 3a, mais 3b, mais c igual a menos 18. Só posso ir até aí porque eu não sei o valor nem do A, nem do B, nem do C. Não tem como encontrar 3 coisas ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Eu vou destacar aqui essa primeira equaçãozinha que eu encontrei e lembrar que, como foi que eu encontrei ela? Eu substituí um ponto na equação da circunferência. Ora, se eu posso substituir um, eu posso substituir os outros dois. Então, N2, 8, também pertence a lambda. Então, eu vou substituir, tá? Vamos fazendo aí, né? No lugar do x eu boto 2, então 2 ao quadrado. Aqui, ó. No lugar do y eu boto 8, então 8 ao quadrado. Mais ax, então a vezes 2. Mais by, então b vezes 8. Mais c igual a 0. Ficou muito bonito, não. 4 mais 64, mais 2a, mais 8b, mais c igual a 0. Deixo o 2a, deixo o 8b, deixo o c e passo 4 mais 64 é 68. Então, eu passo esse 68 para o segundo membro. Essa questão não vai caber nessa folhinha, não. Vou ter que chamar a ajuda de uma outra folhinha. É daquelas que a gente perde um certo tempo. Ainda bem que não é do Enem. A CAF Santa Catarina é vestibular de medicina, viu? Galerinha aí que tá na medicina. Olha aí onde medicina aí pra vocês. Ponto O de coordenadas 6, 0, oh, graças a Deus tem um 0. Também pertence a lambda. Logo, para não ficar só então. No lugar do x, bota 6. No lugar do y, graças a Deus, bota 0. X ao quadrado, então, 6 ao quadrado. Mais y ao quadrado, 0 ao quadrado. A vezes x, a vezes 6. by, b vezes 0. Mais c igual a 0. 36 mais 6a mais c igual a 0. Acabei de perceber uma coisa que talvez seja interessante. Eu poderia isolar o c. Vamos tentar? Vamos isolar o c aqui. Só tem duas variáveis, ó. Leva o 36, leva o 6a, menos 6a, menos 36. Esse eu vou até contornar de um jeito diferente aqui. Porque esse é o único que eu consegui isolar uma variável e do outro lado só ficou uma. Porque aqui tudo é 3, aqui tudo é BO. Vou tentar jogar esse C bem aqui nessa equação. Quem sabe a gente consiga algo interessante. Vamos tentar? Menos 3a mais 3b. No lugar do C é quem mesmo? Vamos lembrar? Menos 6a menos 36. Aí o 18 a gente só repete. Ficou bonito. Igual menos 18. Menos 6a menos 3a dá menos 9a. Mais 3b.
Esse 36 vem para cá, vai positivo, então fica igual a 18. Olha que lindo! Viu como foi vantagem? Eu acho até que a gente podia dividir por 3. Ia ficar menos 3A mais B igual a 6, não é isso? E eu posso isolar o B. Ah, acabei de ver uma saída. 6 mais 3A. Moço, se você pegou o C e colocou em função de A, pegou o B e também colocou em função de A, então eu vou te dar uma sugestão. Joga tudo na primeira equação agora, que vai ficar só o A. 2A mais 8 vezes, no lugar do B, 6 mais 3A, que lindo. No lugar do C, menos 6A menos 36 igual a 0. Olha que legal, ficou tudo em função de A. 2A mais 8 vezes 6 dá 48. Distributiva. 8 vezes 3 dá 24A. Menos 6A menos 36 igual a 0. 2A com 24A dá 26A. Menos 6A dá 20A. Igual, que legal. Rapaz, 48. Tá vendo aqui o 48? Esse 48 vai juntar com esse 36 aqui do final, vocês estão vendo? Quanto que é 48 menos 36? Vou repetir. Ah, eu esqueci de uma coisa, isso aqui não é 0, perdão. Do outro lado é menos 68. Aqui, ó. Tá vendo? Menos 68. Então, o 48 com o 36, diminuindo, vai dar 12. Esse 12 vai lá para o outro lado negativo. Menos 12 menos 68 dá menos 80. Então, quanto que vale o A? Menos 4. Rapaz, e quanto que vale o B? 3 vezes menos 4 é menos 12. E quanto que é 6 menos 12? Menos 6. Irmãozinhos, eu acabo de encontrar o B, o A, e dá para achar o C também, viu? Dá para achar o C porque o C é menos 6A menos 36. Só que o A é menos 4. Concorda? Se o A é menos 4, menos 6 vezes menos 4 dá 24. E 24 menos 36, menos 12. Olha, meio que sem querer não, porque deu trabalho. Não posso dizer que uma coisa que deu tanto trabalho foi sem querer. Mas a gente acaba de encontrar o A, o B e o C. Se eu tenho A, B e C, eu consigo montar a equação da circunferência. Se eu consigo montar a equação da circunferência, eu consigo encontrar o raio. Se eu consigo encontrar o raio, bingo, eu acho o comprimento da circunferência. Deixa eu ver como é que eu vou escrever de um jeito que fique mais fácil para vocês. Eu acho que eu vou jogar. Tá aqui, ó. Gravou? O A é menos 4, o B é menos 6 e o C é menos 12. Deixa eu escrever a equação da circunferência então de novo. X ao quadrado mais y ao quadrado. Lembrando que o A é menos 4, então menos 4x.
O B é menos 6, então menos 6y. E o C é menos 12. Tá, acredita que todo esse trabalho foi para chegar nessa equação, mas essa equação não é o fim da linha, é o início do fim da linha, digamos assim, mas não é bem o fim da linha ainda. Como é que nós vamos olhar para aquilo ali e encontrar o raio? Lembre-se que eu preciso do raio, e nós estudamos isso aí. Nós estudamos assim. X do centro, aquele azinho, lembra? É metade desse menos 4 com sinal trocado, então ele é 2. Y do centro, aquele Bzinho, é metade desse menos 6 com sinal trocado. Metade de menos 6 é menos 3, com sinal trocado é 3. Então, o centro dessa circunferência é o ponto 2 e 3. Mas não é o centro que eu quero achar, é o raio. Aí eu lembro a vocês que para achar o raio a gente utiliza essa notação, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual ao termo independente, menos 12. Agora sim. No lugar do A, bote um 2. Ok. Repito. No lugar do A, você bota um 2. No lugar do B, você bota um 3. Traz o 12 para cá e leva o r ao quadrado para lá. Eu só sei que nessa brincadeira, 2 ao quadrado é 4. Mais 9 dá 13, mais 12, 25. Então, o raio é igual a 5. Agora sim. Agora a gente finaliza a questão. Comprimento de circunferência é 2 vezes π vezes r, que era o que ele tinha pedido. 2 vezes 3,14 vezes 10. Logo, esse comprimento vai dar vezes 5. Eu pensei já no produto, desculpa. 2 vezes 5 é 10, vezes 3,14. O comprimento da circunferência da cabeça dessa criança é 31,4 centímetros. E 31,4 centímetros entre 30 e 35 centímetros, letra B. Vamos aqui convir que não é uma questão, digamos assim, muito bonitinha, das mais fáceis. Mas, enfim, medicina é um curso mais disputado, né? As questões são mais, digamos assim, mais elegantes, né? Para não dizer outra coisa. Aí é o seguinte, vamos à próxima questão. São só 4 nessa rodada agora. Uma pista circular utilizada para exercícios físicos representada em um sistema de coordenadas cartesianas tem centro coincidente com a origem O desse sistema. Uma pessoa que se encontra no ponto O caminha na direção da reta 4y menos 3x mais 1 igual a 0. Ele não está dizendo que ele caminha na reta, ele caminha na mesma direção da reta. E cuidado com a interpretação. Porque caminhar na mesma direção não é ir para a reta, é caminhar na mesma direção que a reta caminha. Se é que vocês me entendem. Da reta 4y menos 3x mais 1 igual a 0. Até alcançar um ponto P da circunferência, que define a pista. Ok. E a partir desse ponto, começa a correr no sentido horário a uma velocidade constante de 3 metros por segundo, levando 48 segundos para dar uma volta completa na pista. Parece questão de física. Com base nessas informações e considerando, se necessário, que o π vale 3, determine as coordenadas do ponto P
de modo que o tempo gasto para a pessoa ir de P a Q seja mínimo. Então, irmão, é no sentido horário. Se ele quer que o tempo seja mínimo, a pessoa tem que estar o mais próximo de Q possível. Eu não vejo uma saída assim muito direta, então eu vou desenhar circunferência. Amém, irmãos? Aqui o eixo Y, estou aqui pensando, o caminho viável. Aqui o eixo X e aqui o ponto O. É daqui que a pessoa vai sair. Eu vou pegar bem que essa equação dessa reta e eu vou mostrar para ti que a pessoa não caminha, não é na reta. Então eu vou chamar essa reta aqui de R. Então a reta R, ela é 4y menos 3x mais 1 igual a 0. Eu repeti ela aqui embaixo porque lá em cima está no meio do texto. Y igual a 3x menos 1 sobre 4 sobre 4. Essa é a reta R. Olha uma coisa interessante, o coeficiente, o termo independente da equação reduzida é menos 1/4. Provando assim que essa reta vai passar bem aqui, ó. Onde ela corta o eixo Y? No menos 1/4. Onde ela corta o eixo X? Bom, ela vai cortar o eixo X. É só você igualar isso aqui a 0. Corta os 4, vai dar 1/3. Então, vamos supor que seja bem aqui. Aí, ó. Essa daqui é a reta R. Mas a pessoa caminha não é por essa reta. Como é que eu sei que ela não caminha por essa reta? Aqui, ó. Uma pessoa que se encontra no ponto O, tive a certeza agora. Se ela está no ponto O, ela não está nessa reta. Mas ela caminha na mesma direção da reta. Ou seja, ela caminha por uma outra reta paralela a essa. Aí, ela vai cruzar a circunferência em 2 pontos. Essa outra reta. Eu quero, desses 2 pontos, as coordenadas do que está mais próximo do ponto Q. Mas lembre-se, irmãozinho, a pessoa anda no sentido anti-horário. É no sentido horário ou anti-horário? Cadê o texto? É no sentido horário. Caminha na direção até alcançar... É isso mesmo. Eu tenho a impressão que eu li. Aqui, ó. Sentido horário. Então, essa pessoa vai caminhar pra cá. É isso mesmo. É pra cá. Então, sabe qual é o ponto que eu tô querendo? Não é aquele lá de cima. Porque se quando chega lá em cima, ele diz assim, ó. Com base nessa informação e considerando, determine as coordenadas do ponto P, de modo que a pessoa, do tempo gasto para a pessoa de P aqui seja mínimo. Então, meu irmão, é bem aqui, ó. Porque se a pessoa estiver aqui, ele vai dar uma volta, quase uma volta inteira para chegar no Q. Resumindo, eu estou querendo achar o ponto bem aqui embaixo, ó, esse ponto aqui. É lá embaixo. Amém, irmãos? Agora, temos um probleminha aí. A equação dessa reta não é difícil de achar, não. Sabe por que não é? A reta S é paralela a R. E passa na origem. Se ela é paralela a R, então o coeficiente angular dela é igual ao do R. E se ela passa na origem, o coeficiente linear dela é 0. Então, acaba que a equação dessa reta S vai ser y igual a 3/4 de x. Opa, explica aí, professor. De novo, por quê? Tem que ter o mesmo coeficiente angular, tá vendo?
E como ela passa na origem, o segundo aqui, o coeficiente linear, é 0. Então vai ficar só assim. Então, primeira coisa, botei a reta R na forma reduzida. Segunda coisa, achei a equação da reta S. E o que mais? Tem alguma informação aí que eu vi uma regra de 3 em algum lugar. Ele disse que a pessoa caminha uma velocidade de 3 metros por segundo. Opa, a pessoa caminha, terceiro tópico. A pessoa caminha 3 metros em 1 segundo. E diz que ele vai levar 48 segundos para dar uma volta. Então ele caminha 2 PR metros em 48 segundos. Bingo! Dá para achar o raio. Quer saber por quê? Porque é muito simples. Regra de 3. 2 PR igual a 48 vezes 3. R igual a 144 dividido por 2 vezes 3, porque em algum lugar ele manda utilizar o π como 3, olha lá. Então o raio é 144 por 3 dá 48 e 48 por 2 dá 24. Não sei para que vai servir para tudo. Mas eu tenho o raio. Quarto tópico, acha a equação da circunferência. E essa daí tá fácil, porque o centro dela é 0, 0. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Botei na forma reduzida, porque essas que estão na origem é mais fácil jogar na forma reduzida. Fácil. Olha aí, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 24 ao quadrado, 576. Rapaz, eu já achei tanta coisa, né? Forma reduzida da equação da reta R. Achei a da S. Achei o raio e a equação da circunferência. Agora eu vou focar no que ele pediu. O que foi que ele pediu? As coordenadas do ponto. Que ponto? De interseção dessas duas aqui, ó. Então é só substituir um no outro. Aqui, ó. Substitui. Para você descobrir onde essa circunferência cruza com essa reta, é só substituir a equação da circunferência, a equação da reta, na da circunferência. Nem precisa isolar nada, já está isolado, né? Tá, meu irmão? X ao quadrado mais, no lugar do y, 3 quartos de x ao quadrado, igual a 576. Olha que lindo. X ao quadrado, 9x ao quadrado sobre 16, igual a 576, vezes 16, para não ter que tirar MMC. 16x ao quadrado, 16 com 16 cancela, 9x ao quadrado, quanto é 16 vezes 576? Não sei. Eu vou multiplicar, não. Por que eu não vou? É porque eu percebi que eu vou ter que tirar a raiz depois. Então, se eu vou ter que tirar a raiz depois, para que eu vou multiplicar? 25x ao quadrado igual a 16 vezes 576. X igual a raiz de 16 vezes 576 sobre 25. Detalhe. O ponto que eu estou querendo é o daqui de baixo, ó, porque o lá de cima eu teria que dar uma volta quase toda para chegar no Q. Ah, professor, por que ele não vai assim? Porque assim não pode, porque assim não é no sentido horário. Então eu vou botar bem aqui um menos, porque esse ponto está no terceiro quadrante. Eita, que se a pessoa não ler, ela tá rodada. 4 vezes 24 dividido para 5. O x do ponto é menos 96 sobre 5. Olha que lindo. É
a gente resolveu quase 100% do problema. Ele pediu as coordenadas do ponto. O x já foi. Só falta o y. E onde que eu vou achar o y? Ora, onde o y está isolado ali, então tá na cara. Sexto tópico. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eita. Y é igual a 3/4 vezes isso aqui. Menos 96/5. Que bacana. 96 dividido para 4 dá 24. 3 vezes 24, 72. Então, senhores, eis as coordenadas do ponto P procurado. Outra questão que não é muito bonitinha, deixa eu ver de onde ela é. Escola Baiana de Medicina. Como diria o personagem do filme lá do Gru. Unirv, Goiás e Medicina de novo. Rio Verde, né? Universidade de Rio Verde. Outro vestibular de medicina. Deixa eu desligar aqui esse ar porque tá frio. A principal representação dos Jogos... Penúltima. A principal representação dos Jogos Olímpicos é a bandeira estampada com os anéis olímpicos, que também são a marca do COI, Comitê Olímpico Internacional. Etc, 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 que eu já vi que tem muito texto, mas não tem nenhuma informação. Vamos ao que interessa. Considere um aluno que representou esses anéis olímpicos por meio de circunferências idênticas e tangentes 2 a 2 em um plano cartesiano. É um desocupado. De forma que foram identificados as coordenadas dos pontos A e B. Quem deu A? 5, 2 raiz de 3. E o B? Menos 4, menos raiz de 3. Amém. Olha que ajuda maravilhosa ele nos deu, ainda é da base do verdadeiro e falso. Né? Assinale verdadeiro ou falso. Eu lembro que essas questões, não sei se os senhores vão lembrar, elas parecem com questões, na verdade, de geometria plana. E lá na geometria plana, elas são resolvidas assim. A gente tem que enxergar ali um triângulo equilátero. O lado desse triângulo é 2R, ó. R, R. Ok. Deixa eu ver se eu acho aqui um lápis para colorir uma coisa para vocês verem. Aqui. Isso aqui é um triângulo equilátero. Amém. Essa linha pontilhada aqui, na verdade, é a altura desse triângulo equilátero, que dá para achar. É só fazer distância desse ponto até esse. Pela altura do triângulo equilátero, usando a fórmula da altura, eu acho o lado. E depois que eu achar o lado, eu acho o raio. Aí o resto é partir para o abraço. Vamos por partes, como diria Jack. Então, a altura desse triângulo vai ser a distância de A para B. A altura desse triângulo vai ser 5 menos 4. 5 mais 4. Por que ficou mais? Porque é x de um menos x do outro. Menos, menos fica mais. Mais 2 raiz de 3 menos raiz de 3. 2 raiz de 3 mais 3. Isso aqui também é ao quadrado. Então, 5 mais 4 é 9 ao quadrado. 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, mais 3,
mais raiz de 3, desculpa. Aqui é raiz de 3, perdão. Dá 3 raiz de 3, também ao quadrado. 81 mais 27, né? 3 ao quadrado vezes 3, 9 vezes 3. 108. Fatora esse 108. 36 vezes 3. Eu não fatorei não, só transformei num produto de forma que alguém do produto tenha raiz. Então, essa altura é 6 raiz de 3. Usei geometria analítica? Usei. Distância de 2 pontos. Mas parou aí, né? Aí eu lembro, lá da geometria plana, que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, C raiz de 3 igual a L raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 com raiz de 3 multiplica 6 por 2, que dá 12. Acabo de encontrar o lado do triângulo. O que é que isso vai me ajudar? Vai te ajudar que se isso aqui é 12, então o raio é 6. Não sei se foi isso que ele disse lá no texto, mas se tiver sido isso, pode marcar um verdadeiro. O raio de cada uma das circunferências mede 6. Verdade. Acabou a questão, professor? Não. Porque para botar verdadeiro ou falso tem que analisar todos. Eu quero a área achurada entre os anéis. Agora eu vou usar o meu pincelzinho. Para fazer essa área achurada entre os anéis, é essa área preta. Que eu não vou pintar de preto, eu vou pintar aqui de cinza. Eu quero achar essa área cinza aqui, ó. Não, vou deixar de cinza mesmo. Mas como que eu vou achar essa área cinza? Lascou-se, né? Não. Você pega a área do triângulo e tira essas áreas amarelas aqui, ó. Essas 3 áreas amarelas, se você conseguir encontrar elas, basta subtrair a área do triângulo menos as áreas amarelas. Ok? Mas ele quer a área achurada entre os anéis. Quando eu fizer isso, eu vou achar uma. Aí eu multiplico por 3, né? Porque são 3 áreas achuradas. Mas eu consigo achar uma. Mas eu vou fazer o seguinte, para já sair com a resposta pronta. Área achurada vai ser 3 vezes área do triângulo equilátero menos. Por que é 3 vezes, professor? Porque tem 3 áreas achuradas. E eu vou pegar essa área do triângulo e vou tirar esses 3 amarelos. Deixa eu te lembrar que isso aqui é 60 graus. Que o triângulo é equilátero. Vem cá. Seria 3 vezes a área de um setor de 60 graus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você junta essa fatia de 60 graus com essa de 60, com essa de 60, dá meio círculo. Então, área do círculo sobre 2. Então, essa área achurada vai ser 3 vezes... Eita, quem é que lembra a área do triângulo equilátero, né? E agora? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Precisaram disso lá no segundo ano. Estudaram muito isso lá na geometria espacial. Área de círculo, πr ao quadrado, por que sobre 2? Porque quando juntar as 3 fatias amarelas dá meio círculo. Então, 3 vezes... O lado não é 12? 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, menos... Em algum lugar ele deu pi... Deu não.
π vezes 6 ao quadrado sobre 2. Então, essa área achurada vai ser 3 vezes 12 ao quadrado, 144. Dividido para 4, 36. Raiz de 3, menos 6 ao quadrado, 36. Dividido para 2, dá 18. Essa daí é a resposta. Se vai bater ou não com o que está lá, com o que o rapaz disse, eu não sei. Mas ele disse que ele errou. Ó, a área achurada entre os anéis é 36. Ele botou só a parte de dentro aqui. Ele esqueceu do 3 aqui de fora. Então, o item B é falso. Essa é outra que não vai caber aqui. Não tem como, não. Então, a equação da circunferência, item C. A equação da circunferência concentra em O. Muito bem. Não concentra em A. É o seguinte, cara. Para tu achar a equação de circunferência, tu já tem o raio e já tem o centro. É mais ou menos fácil. Quer ver como você acha a equação da circunferência? Fácil. Deixa eu dar uma organizada aqui nesse meu cálculo. Primeiro a gente fez isso aqui. Segundo a gente fez isso aqui. E terceiro, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Vou pegar caminho mais fácil. Quem é A e B? O centro. E quem é o raio? 6. Então, é só substituir, né? Então, bora lá. X menos, se é para ser o centro no A, x menos 5 ao quadrado. Y menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Igual 6 ao quadrado. Vai demorar mais? Vai, mas aqui você não tem como esquecer. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Faça devagar para não errar. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 4 raiz de 3y. Mais o quadrado do segundo, mais isso aqui é o quadrado, 2 raiz de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12. Menos 36, que eu já trouxe do segundo membro, igual a 0. Rapaz, x ao quadrado, y ao quadrado, menos 10x, menos 4 raiz de 3y, vai ficar aí. Menos 4 raiz de 3y, 25 mais 12 dá 37, menos 36 dá 1. Agora eu vou olhar lá e verificar se foi isso que ele disse que era. Se foi isso, então, ó, bingo. Deixa eu ver. Foi isso sim, então é verdadeiro. Rapaz, será que a gente vai precisar de outra folha? Bora ver, né? O ângulo obtuso formado pela interseção das retas CD e ED. ED é essa. CD é essa. Esse ângulo é 60 graus. E o ângulo obtuso é 120. Mas ele está dizendo aqui que é 135. Então, o item D é falso. Não precisou de outra folha, não. A gente conseguiu aí fazer dentro do possível, usando só esta folhinha. Muito bonita a questão. Mas o pessoal que escolheu as dúvidas aí, eu acho que escolheu bem, viu? Parece aí que deu uma peneirada boa, graças a Deus. Última do nosso plantão de dúvidas, visando a nossa próxima prova. Última, foram 14
nessa lista 5, 11 na lista 4, total de 25 questões, e esse é o nosso quinto vídeo, ok? Dois amigos costumam fazer caminhadas, mas preferem caminhos diferentes. Um deles caminha percorrendo a circunferência que limita uma praça, e o outro segue uma trilha retilínea. No gráfico, os dois caminhos estão representados por uma circunferência de centro C e por uma reta de equação y menos 1 meio de x. Ok. Sendo a origem do sistema de coordenadas cartesiano o ponto de partida de ambos. Veja que a origem, então, pertence tanto à reta quanto à circunferência. Com base nesses dados, pode-se afirmar que ao dar uma volta completa em torno da praça, um dos amigos... irmão, ele quer o comprimento dessa circunferência ali. Basicamente, você vai ter que saber o raio. Então, tudo gira em torno de saber o raio. Se você souber o raio, bingo, você matou a charada. A pergunta é, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu já vi uma coisa bem aqui. Eu já vi que esse triângulo aqui, ele é isósceles. Quem me garante? R, R. Ele é isósceles. Tem um teorema lá da geometria plana que diz... E a base dele é esse segmento aqui de baixo. Tem um teorema da geometria plana que diz que quando um triângulo é isósceles, a mediana relativa à base coincide com a altura. Então, se você fizer isso aqui vai passar bem no ponto médio aqui. Ora, qual é o ponto médio entre 0 e 6? 3. Então, eu acabo de descobrir que o centro é 3B. Lembra que eu costumo chamar o centro de AB? Mas se eu já tenho o X, então eu já tenho o A, só falta o Y, portanto só falta o B. Outra coisa, tu lembra que distância do centro até a origem é o raio, então bora fazer bem aqui. Distância do centro até a origem é igual ao raio. Então o raio vai ser raiz de x de um menos x do outro, 3 menos 0. Y de um menos y do outro, b menos 0. Rapaz, tu vai ficar com dois valores desconhecidos. Calma, deixa de ser nervosinho. Eleva os dois lados ao quadrado. Depois a gente pensa o que fazer com esses valores, né? Não se agonia não, viu? O apressado come cru. Minha mãe tinha esse ditado. Raio ao quadrado igual a raiz dançou, né? 3 menos 0 é 3 ao quadrado, é 9. B menos 0 é B ao quadrado. Eu não sei o que eu vou fazer com aquela informação, mas que eu cheguei nela, eu cheguei. Rapaz, eu tenho que achar o raio. Para achar o raio, eu tenho que achar o B. Meu objetivo era achar o raio, isso ficou claro. Outra coisa, tá vendo essa equação dessa circunferência? Multiplique ela meios por extremos, vai ficar 2y igual a menos x, que então vai dizer que x mais 2y é igual a 0. É porque, eu não sei porquê, mas me está me parecendo que eu vou precisar dela na forma geral. Porque esse negócio que envolve distância, quando tem reta pelo meio, tem que botar a reta na forma geral, lembra disso. Tirei um pelinho que estava no celular aí, podia atrapalhar a imagem. Então, olha só. E agora? Agora, eu vou chamar aquela circunferência ali de lambda. E vou dizer que a equação dela é x menos a ao quadrado, só que no a eu boto um 3, mais y menos b ao quadrado,
Só que no lugar do B eu não tenho valor, né? Não vai adiantar nada. Igual ao raio ao quadrado. Não adiantou muita coisa. Porque aqui eu continuo com o B e o R desconhecidos, não é verdade? Quer dizer, se eu jogar as coordenadas de um ponto aqui, não vai resolver muita coisa. Ah, lembrei uma coisa. Que tem como escrever o raio de outra maneira. Ao invés de fazer distância de ponto a ponto, pode fazer distância de ponto a reta. Opa, então vamos tentar? Distância do ponto C à reta... Eu vou chamar essa reta de S, pode ser? S é igual ao raio. Quem lembra como é que calcula a distância de ponto à reta? A gente substitui as coordenadas do ponto na equação geral da reta. Viu como foi importante? No lugar do x eu boto um 3. No lugar do y eu boto um b. Coloca isso em módulo. Não é verdade? E embaixo, raiz de 1 ao quadrado... Não, esse... Pega os dois coeficientes da equação da reta agora. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Mas de onde é que vem esse 1 e esse 2? Aqui da reta, ó. 1 é o coeficiente do x e 2 é o do y. Eu vi uma coisa interessante aqui. Muito interessante. Módulo de 3 mais 2b igual a r. 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5, raiz de 5. Veja que essa equação não é igual a essa. Então, provavelmente, eu vou ter que trabalhar... Aqui não ia dar em nada, mas se eu trabalhar essa com essa, talvez eu consiga achar o raio. E com o raio, o resto fica fácil. E agora? Eu vou levar isso bem que os dois lados ao quadrado. Se eu vou elevar... Para que serve o módulo? O módulo é para garantir que uma coisa seja positiva. Mas se eu elevar ao quadrado, não precisa do módulo, né? Então, esquece o módulo. Quadrado do primeiro, 9. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Quadrado do segundo, 4b ao quadrado. Igual r quadrado vezes 5. Ei, achei ali. Achei a substituição. Tá vendo aqui esse r quadrado, ó, que eu tô pintando de amarelo? Tá vendo essa caixinha? Eu vou aqui e substituo ele, ó. Bem aqui no lugar desse r quadrado aqui, ó. Eu boto essa caixinha amarela lá. Vai ficar tudo em B. E quando ficar tudo em B, tchau, neném, a questão tá resolvida. Parece, né? 9, já me empolguei, ó. Mais 4b ao quadrado igual a 5 vezes, no lugar do r quadrado, 9 menos b quadrado. Opa, foi lindo essa daqui agora. Ficou bonita. 9, 12b, 4b quadrado, igual a 45 menos 5b quadrado. Traz o 5b quadrado somando, fica 9b quadrado. Não é verdade? Entenderam aí de onde é que veio o 9b ao quadrado? Desse lado tinha 4. E o 5 está lá do outro lado e passou somando. Entenderam? Mais 12b. O 45 vem para o primeiro membro. Ele vem negativo. Então vai ficar 9 menos 45 dá menos 36. Igual a zero. Esse chorinho que vocês estão escutando é a minha cachorrinha que está aqui do lado. De novo querendo dengue. Mas hoje ela vai... Daqui a pouco eu resolvo aí o problema do denguinho dela aí. Vamos dar uma conferida aqui para ver se está tudo ok. Estamos indo no rumo, estamos... Opa! Olha isso! Bem que é um mais.
Já que é um mais, ia passando desapercebido. Então essa equação não vai dar isso aqui não, pode esquecer. Passo 4b² por segundo membro, 5 menos 4 dá 1. Passo 12b por segundo membro. E passo 9 subtraindo, dá mais 36. Meu Deus. Olha que lindo. Delta igual a 144, 12 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 36 dá 144. Delta igual a 0. Só um minuto. Pedro, filho, pega a Maia aqui, por favor. Então, peraí. B menos B, 12 sobre 2A. Não tem o delta, porque o delta é 0, né? O B vale quanto? Olha que lindo, o B vale 6. Mas não é o B que eu quero. Se eu quero o comprimento, eu agora uso esse 6 para achar o raio. R ao quadrado igual a 9 mais 6 ao quadrado. R ao quadrado, 9 mais 36. Raiz de 45. Raiz de 5 vezes 9. Quanto é o raio? 3 raiz de 5. É o raio que eu estou querendo? Não. Ei, que besteira minha. É comprimento que ele quer. Porque se fosse a área, não precisava tirar raiz, não. Comprimento 2 vezes π vezes r. Acabou a questão. Comprimento 2 vezes π vezes 3 raiz de 5. Comprimento 6 raiz de 5 vezes π. Pronto. Letra D. Terminamos a nossa questão. Bonita ela. De onde é? Faculdade de São Francisco de Barreiras, na Bahia. Um doce para quem adivinhar de que curso ela é também. Pode pesquisar aí na internet. Ganha um doce. Amém. É isso. Essa era a nossa última questão. Nosso plantão de dúvidas está encerrado. Nós tiramos dúvida no total de 25 questões, que foram apontadas por vocês. Se alguém tiver mais alguma questão, fale comigo no privado. Mas lembrando que eu estou em semana de banca de seletivo para contratação de professor. Se eu demorar para responder, é porque a gente está trabalhando na banca. Pode ser que a gente esteja avaliando aí algum candidato e não consiga responder no tempo hábil. Aliás, no tempo que você deseja, mas eu respondo. Como sempre, encerro com Deus abençoe a todos e que Deus esteja com cada um nesse período de estudo e especialmente na hora da prova.